do Senhor. Nós louvamos a Deus, irmãos. Deus nos deu uma boca linda, nos deu saúde, nos deu fôlego de vida para engrandecer o nome dEle. E aleluia, nós estamos felizes porque Deus nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, aleluia. E hoje nós estamos aqui para juntos adorarmos a esse Deus maravilhoso. Primeiro livro do profeta Samuel, primeiro vou ler capítulo 16, irmãos, versículo 1 apenas, que diz assim. Depois eu leio 17 e 3 versículos, que diz assim. O 16, capítulo 16, versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Aleluia. Tem texto que fala: dentre os seus filhos eu vou ungir um rei. Aleluia. O capítulo 17, irmãos, versículo 26, o 45 e também o 46 diz assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aqui no versículo 46, irmãos, ele diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Amém? Apenas a primeira parte deste versículo: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Aleluia. Isso é fé, irmãos. Isso é para quem tem chamado, isso é para quem é escolhido, isso é para quem é ungido, isso é para quem não tem medo de gigante, irmãos. Aleluia. Tem muitas pessoas com medo do gigante. O gigante, irmãos, é mais um testemunho que Deus está preparando para o ungido dele. Aleluia. Essa afronta, essa luta, essa prova não é para te matar, não é da tua derrota, é para você engrandecer o nome do teu Deus. Aleluia. Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia. E para vencer gigante é só ungido. É só ungido de Deus que vence gigante. Aleluia. E a Bíblia diz que nesse texto ao qual louvamos a Deus, porque o Senhor nos deu esse grande presente. Aleluia. Quando falamos, irmãos, da história deste grande servo do Senhor, onde deixou uma história do poder de Deus registrado para aumentar a nossa fé, para que nós venhamos, irmãos, confiar no Senhor, porque todo aquele que confia, irmãos, ele tem resposta de Deus, ele tem o agir de Deus, ele tem vitórias de Deus sobre a tua vida. Esse texto ao qual Davi, irmãos, foi alguém que o Senhor ungiu e levantou para uma grande obra, porque todo aquele que Deus unge, todo aquele que Deus escolhe, irmãos, é para um grande propósito, é para uma grande obra. Aleluia. E a Bíblia diz que este homem, irmãos, ele era um homem rejeitado até mesmo
Você vai pegar o chifre de azeite e vai até a casa de Jessé, o belemita. Você vai ungir um dos filhos dele. Deus, irmãos, ele não falou quem era. Deus, irmãos, naquele momento, Deus não falou para o profeta quem era o filho. Porque a Bíblia diz que ali Jessé tinha 8 filhos, irmãos. 8 filhos. E Deus, ele tinha um mistério ali sobre a vida de Samuel. Samuel, quando chega lá, ele é um servo obediente. Deus, ele gosta, irmãos, daquele que é obediente. Aleluia. O que é obediente alcança o favor do Senhor. Aleluia. O que é obediente ganha grandes batalhas. Aleluia. E ele foi, irmãos, mas ele não sabia quem era. Mas Deus já tinha dado a ele uma ordem: você vai lá, porque Saul para mim não é mais rei, mas eu vou levantar o rei da casa de Jessé. Aleluia, aleluia. Eu vou ungir Samuel, um rei que vai ser do meu agrado, um rei que vai ser obediente a mim, um rei que antes dele reinar, ele já me obedece, ele já tem intimidade comigo, ele já sabe cuidar das minhas ovelhas. Samuel, aleluia. Antes dele exercer o reinado, ele já cuidava de ovelhas, ele já era pastor de ovelhas. Antes de ser ungido, Deus já se agradava dele, porque ele sabia mexer com ovelhas, irmãos. E essas ovelhas aqui não eram qualquer ovelhas, eram ovelhas malhadas, ovelhas mais difíceis de lidar, ovelhas machucadas, ovelhas, irmãos, com problemas. Mas eram as ovelhas que ele gostava de cuidar, porque ele já tinha um amor pelas ovelhas. Aleluia. E quando Samuel chega lá, irmãos, pega o seu chifre de azeite e vai à casa de Jessé. Interessante, irmãos, que quando Deus fala para ele ir, ele indagou a Deus e falou para o Senhor: Senhor, se eu for lá para ungir um rei, e Saul souber que eu vou ungir um rei, Senhor, ele vai me matar. Deus deu uma estratégia a Samuel: Samuel, pode ir e fala para ele que você vai em paz e vai sacrificar. Mas, irmãos, o nosso Deus é Deus estrategista. O nosso Deus, ele nos dá estratégia para vencer batalhas, para confundir o inimigo. Aleluia. Por isso é bom ser orientado por Deus, por isso é bom ter intimidade com Deus, por isso é bom ter o Espírito Santo na nossa vida, porque ele vai nos instruir, ele vai nos direcionar, ele não vai nos levar no caminho certo. Samuel agora, ele vai orientado por Deus. Você vai falar para ele que você vai sacrificar, e é de paz a sua ida lá. Aleluia. Mas Saul nem sabia, irmãos, que ele já tinha sido rejeitado por Deus. Por isso que é importante, irmãos, nós fazer de tudo para nós ser obedientes, irmãos. O dia que ele desobedeceu a Deus, irmãos, ele perdeu a comunhão com Deus. E quantas pessoas hoje achando que está cheio de Deus já perderam a comunhão com Deus há muito tempo, aleluia, porque não obedece, irmãos. Não obedece. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, irmãos, aleluia. E tem muitas pessoas preferindo sacrificar do que obedecer. Deus não quer sacrifício de todo. Deus quer um povo lavado e remido, santificado, obediente na presença dele. E ali, irmãos, quando ele chega, a Bíblia diz que quando ele chega ali na cidade, os anciãos indagaram ele: é de paz a sua vida? Ele disse: é de paz a minha vida. Porque toda vez que o profeta ia em algum lugar, irmãos, ele não ia para brincar, ele não ia para passear, mas ele ia levar um recado de Deus, e todos sabiam. As pessoas temiam a voz do profeta quando ele abria sua boca, porque tudo que ele falava na direção de Deus acontecia. E muitas coisas hoje não têm acontecido, porque não é Deus falando, porque Deus, quando ele fala, ele cumpre. Deus, quando ele fala, ele faz. Deus, quando ele fala, irmãos, ele age.
Bíblia diz que ele chama, irmãos, ele chegando na casa de Jessé, ele chama ali Jessé e os seus filhos, e ele fala: olha, eu vim sacrificar, mas para que esse sacrifício venha a ser feito, vocês precisam se santificar, vocês precisam consagrar as suas vidas. Não é de qualquer jeito que nós vamos sacrificar, que o nosso sacrifício venha a ser vivo, santo e agradável ao Senhor, aleluia. Porque Samuel não ia levar qualquer um para sacrificar com ele, irmãos, porque Samuel conhecia o Deus que ele servia. Samuel sabia a forma que, aleluia, deveria sacrificar ao Senhor. Tinha que ser ali, irmãos, um sacrifício aceitável ao Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele chamou, ele sacrificou, e ele ali na casa dele, irmãos, ele falou para Samuel: o Senhor mandou vir ungir um dos teus filhos, traz os teus filhos, o Senhor mandou eu ungir um deles. Meu Deus! Ali para ele era um mistério, irmãos, porque ele não sabia quem que era, mas aos olhos dele ele já foi escolhendo os mais fortes, os mais bonitos, aos olhos humanos mais preparados, né, irmãos? Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é tremendo. Deus não olha o que está diante dos olhos do homem, a aparência. Hoje nós vivemos num mundo que vive de aparência. As pessoas enchem o corpo de tanta porcaria deste mundo, aleluia. É silicone, é tanta porcaria. Hoje nós temos que se encher do Espírito Santo. Hoje nós temos que se encher do amor de Deus. Hoje nós temos que se encher da graça do Senhor, aleluia. Meu Deus querido. E a Bíblia diz que ali Samuel olha, irmãos, Samar, aleluia, ele olha para os filhos que vêm se apresentando, porque eram homens fortes, robustos. Certamente eu estou diante do rei. Deus fala com Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê, Samuel. Você só está vendo a aparência. Esses homens aí estão preparados somente para o exército físico, mas eu tenho um outro que está preparado para o exército espiritual. Aleluia. Esse soldado, ele não é carnal, esse soldado é espiritual. Ele tem sentimento, ele tem intimidade comigo, ele tem autoridade, aleluia. Ele tem me buscado, mesmo estando no meio do pasto, ele tem me buscado, ele tem achado a minha presença, aleluia. E eu tenho cuidado dele lá no pasto, aleluia. Aonde ninguém vê, aonde ninguém vê você derramar suas lágrimas, aonde ninguém vê o seu sofrimento, o Senhor está te vendo, aleluia. O Senhor está te vendo a sua luta, aleluia, a sua prova. Meu Deus. E Ele vai te capacitar e preparar um dia para você, para que você encontre também a sua vitória, aleluia. E a Bíblia diz que agora passou os filhos dele tudo, e Deus não confirmava. Deus só falou para ele: você só está vendo a aparência. Eu vejo o coração, Samuel. Eu vejo o sentimento. Eu olho lá dentro para ver se tem verdade. Eu olho lá dentro para ver se aquele coração é um coração íntimo, para ver se aquele sentimento é verdadeiro, aleluia. Porque tem muitas pessoas fingidas. Tem muitas pessoas que, aleluia, é um ator de novela. Ele faz, aleluia, muito bem o papel de um ator. É como aquelas carpineiras antes que choravam nos velórios. Elas eram pagas para chorar, mas era um choro mentiroso, era um choro falsificado. Mas o Senhor conhece o choro verdadeiro, o Senhor conhece o coração verdadeiro, o Senhor conhece o sentimento verdadeiro, irmãos, aleluia. Não tem como enganar o Espírito Santo de Deus, porque Ele esquadrinha os nossos rins e o som do nosso coração, aleluia. Ele é poderoso para discernir, irmãos, o nosso sentimento verdadeiro. Meu Deus, aleluia. E a Bíblia diz, Olha, Samuel fala para Jessé: passou todos e Deus não confirmou, não é nenhum desses.
Não é nenhum bobadão desse. Mas pergunta a ele se ainda tem mais um aí, Senhor. Aí lembrou, irmãos, que ele estava esquecido, sabe? O homem pode te esquecer, mas Deus ele nunca vai esquecer. O homem pode te abandonar, o homem pode abandonar, mas o Senhor não te abandona. O Senhor, quando Ele te chamou, te escolheu, Ele falou: eu estou contigo. O dia que você chorar, eu vou ser seu consolo. O dia que você perder na batalha, eu vou preparar um dia de vitória para você, aleluia. Eu vou preparar você para grandes vitórias, aleluia. E Ele falou: olha, ainda tem, aí ele lembrou, irmãos, tem mais um aí. Só que esse está lá no campo, pastoreando ovelhas. Aleluia. Irmãos, eu acho que é um dos cargos mais importantes, mais difíceis, é pastorear. Porque você tem que ser pastor de verdade. Hoje está cheio de pastéis, né? Mas ainda tem pastores de verdade. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor. Eu louvo a Deus por a vida daqueles pastores que ainda amam de verdade e cuidam das ovelhas. Mas infelizmente nós vivemos num mundo que tem bastante pastéis. Mas eu glorifico a Deus que ainda tem muitos pastores de verdade. Aleluia. E a Bíblia diz que agora ele falou: vai chamar ele. Chama ele, que é isso aí que o Senhor vai ungir. Aleluia. É isso aí que o Senhor vai levantar para rei. Aleluia. Eu imagino que quando Davi chegou, irmãos, impressionou Samuel. Porque não era do jeito que Samuel via. Não era aquele homem robusto, forte, fortão, bombadão, mas era ali um jovem, ruivo, de boa aparência. Aleluia. Talvez as pessoas te julgam pela sua aparência, mas eles não conhecem a sua intimidade com Deus. Ele não conhece quando você dobra o seu joelho, você ouve a voz do Senhor. Eles não te conhecem quando você pede, Deus te atende no seu particular com o Senhor. Deus céu, aleluia. E agora, a Bíblia diz, irmãos, que Davi, eu gostei muito de algo, aleluia, que Davi já exercia, irmãos, a sua fé lá no campo. Porque isso aqui foi uma resposta de oração dele, irmãos. Quando ele estava sozinho, abandonado, lá até mesmo passando pelo vale da sombra da morte, que era onde ele tinha que levar seus animais para beber água. Mas o Senhor estava ali protegendo, o Senhor estava ali o guardando. Não tinha feras do campo, irmãos, que o matasse, porque a mão de Deus estava sobre ele. Aleluia. E quando o nosso Deus está, irmãos, com as mãos estendidas, você pode passar pelo vale da sombra da morte, dano algum não vai te acontecer, porque o Espírito de vida está com você. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que agora, na oração que Davi faz, irmãos, no Salmo 23, irmãos, ele já orava, irmãos, ele já pedia a Deus. Ele disse, aleluia, lá no Salmo 23, glória a Deus. Glória a Deus. Ele disse, Senhor, ele disse aqui no Salmo 23, no verso 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Aleluia. Irmãos, ele já orava. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, mas coloca diante de Deus. Aleluia. Como Deus atendeu esse clamor do salmista Davi, irmãos. Deus realmente preparou, para você ver, Deus preparou na presença dos irmãos dele, que o rejeitaram, e agora Deus prepara diante do exército de Israel, Meu Deus. prepara diante do exército de Israel, na presença dos inimigos. A oração dele foi atendida. Meu Deus. Agora a Bíblia diz que Davi é ungido.
E a vida de Davi só mudou, irmãos, depois que ele foi ungido. Porque o homem só muda depois que Deus unge ele. Porque depois que Deus unge, o homem nunca mais ele é igual. O homem tem uma vida transformada. O homem pode ser aquele pior perverso que foi, mas quando Deus derrama o óleo da unção, o óleo da graça, o óleo do amor, o óleo da alegria, o óleo do perdão, o óleo da santificação sobre a vida do homem, nunca mais o homem é o mesmo. E a Bíblia diz que agora Davi ungido para um grande propósito. Agora Davi na sua casa, ele estava ali apacentando as ovelhas, e o seu pai agora dá um recado aos seus servos, avisa Davi para levar alimento para os seus irmãos, levar queijo, levar pão, e vai saber como é que está a guerra. Irmãos, hoje eu estava olhando isso aqui, eu falei, meu Deus, que guerra foi essa? É uma guerra que não tinha ação, irmãos. É uma guerra que o filisteu estava ganhando a guerra só no grito. E quantas pessoas perdendo guerra hoje, nos dias de hoje, porque estão dando voz para o inimigo, estão dando seus ouvidos para o inimigo, pessoas ficando depressivas. Às vezes o diabo até usa alguém para falar mal de alguém, que essa pessoa dá ouvido, irmãos. É tempo que nós dá ouvido para Deus, é tempo que nós dá ouvido para o Espírito Santo, porque é Ele que tem algo a nosso respeito para dizer, para falar, para fazer. E aquela guerra, irmão, já estava durando 40 dias. 40 dias o povo acuado. Saul que dizia ser homem de guerra, mas ninguém estava lutando. É uma guerra que o inimigo está ganhando só no grito. A Bíblia diz que pela manhã e pela tarde ele subia o monte e dava um grito: não tem homem aí para enfrentar eu. Escolhe um homem aí para enfrentar eu. E ele zombava do povo de Israel. A Bíblia diz que quando ele subia no monte, dava o grito dele, irmãos, os homens que diziam que era soldado, eles ficavam com medo. Porque eu estava vendo, irmãos, algumas Bíblias falam que esse gigante tinha 3 metros e 2 centímetros. Algumas Bíblias falam que era 2,90 metros. Mas para mim, esse gigante ele era um anão. Porque o homem que é cheio de Deus, ele não vê gigante. Ele vê um motivo para ele contar mais uma bênção diante de Deus para glorificar o nome do Senhor. E o inimigo ganhando, irmãos. A guerra no grito. Quantas pessoas perdendo guerra no grito, irmãos? Pessoas que ouvem a voz do inimigo, mas não ouvem a voz do Senhor. Irmãos, é tempo disso aí mudar. Em nome do Senhor Jesus. Pessoas ficando depressivas porque estão ouvindo a voz do inimigo. Mas eu profetizo em nome de Jesus que você vai começar a ouvir a voz do Senhor. Você vai começar a ouvir a voz do Espírito Santo. E Ele vai te encher de graça. Ele vai te encher de autoridade. Ele vai te encher de alegria. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Davi, quando ele era um filho obediente, irmãos, ele pegou as coisas que o pai deu para ele e foi. Vou saber como é que está aquela guerra. Que guerra é essa? Que guerra é essa que o inimigo só está ganhando no grito? Hoje o inimigo não vai ganhar no grito, não. Hoje quem vai ganhar é o povo de Deus, aleluia. É o povo de Deus que vai triunfar. É o povo de Deus que vai glorificar o nome do Senhor através da grande vitória que o Senhor vai dar. Aleluia. A Bíblia diz que Davi chegando lá, eu vou correr, irmãos, porque senão nós vamos ter que parar só lá para meia-noite. Aleluia. E a Bíblia diz que ele chegando lá, irmãos, ele entrega ali aquele alimento para o chefe dos soldados. E ele vai perguntar para os irmãos dele:
Está tudo bem com vocês? Como é que está a guerra? O pai mandou eu vir aqui trazer umas coisas aí para vocês e vim saber também como é que está a guerra. A guerra, irmãos, é algo terrível. A guerra é algo, irmãos, horroroso. Mas a guerra nos prova, irmãos, só que é necessário haver paz. Aleluia! É necessário haver paz. Aleluia! Porque senão, irmãos, ninguém consegue vencer. Todo mundo perde quando tem guerra. A Bíblia diz que Paulo vai escrever que a nossa luta, em Efésios, que a nossa luta não é contra sangue nem carne, irmãos. E quantas pessoas guerreando entre si, quantos homens fazendo bombas, irmãos, quantos homens destruindo vidas que não tem nada a ver, irmãos. Quanta coisa ruim o homem tem feito através das guerras. Israel está em guerra, mas é tempo da igreja orar, irmãos. É tempo da igreja pedir para que o Senhor dos exércitos se levantar a favor da igreja. É tempo da igreja clamar, aleluia, para o Deus dos exércitos, aleluia, se levantar a favor da igreja no meio dessa guerra. Meu Deus, aleluia. Não é contra sangue nem carne. A arma do homem tira a vida, irmãos. Mas a arma do Senhor, ela dá vida. A arma do Senhor salva a vida. A arma do Senhor cura a vida. A arma do Senhor transforma vidas, irmãos, para formar uma geração melhor. E a Bíblia diz que agora Davi, irmãos, quando ele pergunta, ele está perguntando, ele ouve o gigante gritar: não tem homem aí para me enfrentar eu? Prepara aí um soldado para me enfrentar, Israel. Saul acuado, Saul com medo. Não adianta nada, irmãos, ter a armadura da terra, não serve para nada. O homem acha que ele vai ter cerca elétrica, ele vai ter a armadura, como esses homens tinham armaduras carnais, irmão, não resolve nada. Nós temos que ter a armadura celestial, nós temos que ter a armadura do Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O inimigo pode até atirar flecha contra eu e você, o inimigo pode até tiro, ele pode fazer o que ele quiser, irmãos. Mas se nós estivermos, irmãos, no abrigo do Altíssimo, aleluia, não vai nos atingir nenhuma cena, nenhuma roda funda, aleluia, nenhuma feitiçaria, nenhuma maldição, irmãos, não vai chegar na nossa vida em nome de Jesus. E a Bíblia diz que quando Davi ouviu, irmãos, aquele incircunciso filisteu afrontando o povo de Israel, afrontando o povo de Deus, irmãos, mas entrou uma coragem no coração de Davi. Eu imagino que o Espírito Santo naquela hora, irmãos, ele fez com Davi igual ele fez ali com Sansão diante daquele urso. Lembra? O urso veio para cima de Sansão. Na mesma hora o Espírito Santo entrou em Sansão e Sansão foi para cima do leão, aleluia. Eu imagino que foi mais ou menos daquele jeito que aconteceu com Davi. Davi, aleluia, ele se levantou com uma força tão grande que não era dele, mas era do Espírito Santo, era a presença de Deus na vida dele, e falou: olha, quem é esse circunciso filisteu? Para afrontar o povo de Deus. E ele falou lá para os soldados: olha, fala para o rei lá, eu quero lutar com esse filisteu aí. Está vendo, irmãos? Somente luta verdadeiramente aquele que é ungido. Aleluia! Somente tem certeza da vitória aquele que é ungido. Aleluia! Aquele que acredita no Todo-Poderoso. Aquele que tem certeza que o Poderoso chamou ele para uma grande missão. Aleluia! A Bíblia diz que agora Saul, irmãos, nem sabia quem era Davi. Eu estava lendo isso aqui, eu achei interessante, irmãos. Até esse presente momento ninguém sabia quem era Davi.
Mas naquele dia o Senhor ele decidiu: hoje eu vou apresentar quem é meu servo. Hoje eu vou honrar o meu servo na terra. Eu já honrei ele lá na casa dos pais dele, na mesa. Agora eu vou honrar diante dos inimigos. Aleluia. Deus é fiel, irmãos. A tua oração tem resposta de Deus. O teu clamor tem efeito na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Glória ao teu nome. Saul olha para Davi, irmãos. Davi se apresenta a Saul. Saul olha e fala: esse aí não passa de um menino. É um menino, irmãos, mas que ele tinha um leão da tribo de Judá. Aleluia, aleluia, aleluia. Ninguém vê, irmãos. Aleluia, que está por dentro. Aleluia. Já foi até falado aqui nesses dias, né? No culto dos jovens. Nós somos vasos de barro, mas que temos um tesouro por dentro. Aleluia. Somos cheios desse tesouro, cheios da presença de Deus, cheios da graça do Senhor. E a Bíblia diz que agora até Saul duvidou. Saul não acreditou. Ele falou: não, rei, eu vou sim lutar com ele. Eu vou ser um menino ainda. Você é criança ainda, Davi. Ele falou: meu rei, eu vou dar aqui para você, aleluia, o meu currículo. Eu vou mostrar para você o meu currículo de experiência. Eu estava lá no campo apacentando as ovelhas de meu pai. Aleluia. O urso veio, olha, para pegar as ovelhas de meu pai. E eu fui para cima dele. Arrebatei ele pela barba, pela juba. E eu matei o urso. O leão veio, aleluia, arrebatar as ovelhas. Eu fui para cima do urso, matei o urso. E esse circunciso filisteu é mais um que eu vou matar. O Senhor dos Exércitos vai dar ele na minha mão. E eu vou matar esse circunciso. E o prêmio, irmãos, para quem matasse aquele gigante, o rei deixava ele praticamente rico. Ele casaria com a filha do rei. E também o imposto que a família dele pagava não ia mais pagar. Esse era o acordo de quem vencesse aquele gigante. Porque Deus, irmãos, quando Ele usa você, Ele te usa para honrar. Ele não te usa para te envergonhar. Você sabe disso? A unção que Ele derramou na sua vida é a unção para exaltar o nome dEle e também abençoar a tua vida. Aleluia. Meu Deus. E agora Davi, irmãos, ele vai para a guerra só de Saul, irmãos. O que é de Saul não servir para Davi, irmãos. O que é seu é seu. É igual a túnica de José, só servia para José. Por isso que os irmãos dele, irmão, rasgou, pôs sangue, levou para o pai para enganar o pai. Por quê? Porque não servia para os irmãos, só servia para José. O que Deus preparou para você é seu. O que Deus preparou para você é seu, minha irmã. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E agora Saul decide colocar, irmãos, a armadura dele na vida. Meu Deus do céu. Que besteira que Saul foi fazer com Davi. Porque ele achava que Davi, irmãos, ele precisava de armadura, de coisas materiais. Davi não precisava de armadura espiritual, porque ele já estava cheio da armadura de Deus. Ele já estava armado até os dentes. Aleluia. Ele estava cheio da unção de Deus. O vaso dele já estava transportando do azeite do Senhor, porque ele já tinha recebido aquilo que não era da terra, não. Ele já tinha recebido aquilo que era do céu. Aleluia. O azeite purinho, o azeite verdadeiro, o azeite que transforma, o azeite que capacita, o azeite que faz vencer gigantes. Aleluia. Ele já tinha recebido. E ele não conseguia nem andar com aquele troço. Aquele troço estava atrapalhando Davi. Davi falou: eu não estou acostumado com esse negócio, não. Esse negócio aqui não é para mim, não, meu. Eu estou acostumado com uma outra ferramenta aí, uma outra arma aí. Ele falou com ele: ó, tira isso aqui de mim, para mim isso aqui não serve, não. Se serve para você, para mim não. É assim, irmãos. O que serve para você é seu. Deus já te deu, é seu. Aleluia. E agora Davi fala para ele, eu imagino que o rei falou: você vai lutar com ele como?
sem armadura vai ser um golpe só, porque ele tem capacete de bronze, ele tem armadura de bronze, ele tem escudo de bronze, ele tem uma grande lança, é uma só que ele vai dar no seu, já era. Tem caneleiro de bronze, mas ele não tinha proteção do Deus vivo. Glória a Deus. Eita glória. Meu Deus. A Bíblia diz que Davi pega, irmãos, ele fala para o rei: não, agora eu vou usar a minha ferramenta, a arma que eu tenho que eu vou usar. Aleluia. Ele desce no rio. Oh, segredo, né? É um segredo. O segredo é descer. Todo aquele que desce na presença de Deus, Deus o exalta. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. E os exaltados, que eram esses circuncisos filisteus, ele foi humilhado, aleluia, porque ele era soberbo, irmãos. Ele era soberbo e arrogante. Ele achou que ninguém deteria ele. Ele achou que ele estava bem protegido, aleluia. Só está bem protegido aquele que tem a presença do Deus vivo, aleluia. A Bíblia diz que Davi desce no rio, escolhe 5 pedras. Ele teve o capricho de ir lá escolher 5 pedras. Pegou a sua fundinha e falou: isso é com essa ferramenta aqui que nós vamos vencer. Porque ele falou, irmãos, que ele não foi no nome dele, ele foi no nome do Senhor. Você quer vencer? Quer vencer? Fala aí para o seu irmão: quer vencer? Dobra o seu joelho antes de ir para a batalha, antes de resolver algo, e fala assim: Senhor dos exércitos, vai comigo, Senhor dos exércitos, porque se ele for com você, a vitória é certa. O caminho se abre, as portas se abrem, a bênção chega, o milagre acontece, a vitória é nossa em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que ele chegou lá, irmãos, com a sua fundinha, né? Com as 5 pedras, com o seu cajado de pastor. Imagina a hora que aquele gigante, ele olhou e o gigante começou a zombar dele. Eu não estou acreditando que vocês trouxeram um menino desse para lutar comigo. Não estou acreditando. Ele estava com os olhos da carne, irmãos. Porque se ele tivesse com os olhos da fé, ele viu um gigante na frente de Davi. Ele viu um gigante muito maior do que ele na frente de Davi. Aleluia. Por isso que é bom ter visão espiritual de Deus. O gigante via a carne, mas ele não sabia que o leão da tribo de Judá estava com Davi. O Senhor dos exércitos, aquele que dá ordem ao exército para vencer batalha, ele estava com Davi ali. E ele zombava, ele amaldiçoava Davi. Ele tirava sarro de Davi. Mas Davi só falou para ele: você vem contra mim com lança, escudo, com armadura, com capacete, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. O Senhor vai te dar na minha mão. Aleluia. Deus já tinha dado na mão dele, irmãos, o inimigo. Davi, irmãos, ele estava com toda a convicção do seu coração que era mais uma vitória. Seria como aquele leão que ele matou, seria como aquele urso que ele tinha matado. Aquele gigante seria mais um obstáculo vencido na presença do Deus vivo. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que só foi ele pôr a pedra na funda. Irmãos, o nosso Deus, ele é maravilhoso. Eu imagino que o Espírito Santo falou para Davi, assim, eu imagino conjecturando, irmãos. É gostoso você pensar nas coisas do Altíssimo. Eu imagino que o Espírito Santo falou para ele: está vendo? Ó? No meio da testa dele ali, do capacete ali, ó, tem um vãozinho ali, Davi. Ali tem um vãozinho. É lá que você vai acertar. E é lá que esse gigante vai cair, aleluia. Porque nós não tinha onde acertar aquele homem. Se a pedra pegar
fazer efeito nenhum. Mas foi lá, imagina que o Espírito Santo falou: olha, essa pedra vai entrar lá. Aleluia. É naquela brechinha do capacete dele que vai penetrar. Isso aqui, essa pedra aqui, Davi, vai ser um fuzil na mão do Senhor, aleluia. Vai entrar na cabeça desse gigante e ele vai cair por terra. Aleluia. Irmãos, na sua mão, aleluia, qualquer coisa, na sua mão doença é doença, mas na mão do Senhor doença é cura. Na sua mão problema é problema, mas na mão do Senhor problema é solução. Na mão do Senhor, na sua mão, aleluia, talvez não tenha jeito, mas na mão do Senhor Deus dá a solução. Aleluia. E Davi, com toda a fé e confiança, eu imagino que ele ficou olhando, irmão. Quero ver o que ele vai fazer. Eles também, irmãos, tiveram que assistir o Deus que eles serviam, honrando ele perante os inimigos. Não foi essa a oração que Davi fez? Senhor, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo, e que o meu cálice venha se transportar. Ei, irmãos, hoje a igreja precisa transportar, o cálice precisa transportar da unção do Espírito, aleluia. E Davi, irmãos, a ferramentinha dele de trabalho, as pessoas começaram, eu imagino que até o exército de Israel não acreditou. Eles não acreditou que Deus era na vida dele. Mas naquele dia o Senhor preparou um dia para que eles reconhecessem quem era o ungido de Deus. Meu Deus. Quem tinha ainda intimidade com Deus era Davi, porque Saul já tinha perdido. A Bíblia diz que a pedra cravou-nos. Ó. Tá. Aleluia, Jesus. Um tiro certeiro, irmãos. Porque a Bíblia, irmãos, são 66 calibres de fogo. E o tiro é certeiro, irmãos. Quando o Senhor pega alguém, ele pega para transformar. Mas quando o Senhor atinge o inimigo, ele atinge para derrubar. Aleluia. E a Bíblia diz que na mesma hora, imagina, irmãos, que deu uma tonteira no gigante, que o gigante, ó. Meu Deus. Ele não caiu para trás, ele caiu para frente. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor, e toda língua confessará que o Senhor Jesus é o Senhor, aleluia. E aquele gigante teve que se dobrar, não se cair no chão, porque o Deus de Israel que ungiu o servo dele, não ungiu para ser envergonhado. Deus não te ungiu para ser envergonhado. Deus te ungiu para te honrar. Deus te ungiu para te exaltar também, meu irmão, minha irmã. Essa unção que ele derramou sobre a tua vida vai fazer todo o diferencial para a glória do nome dele. E a Bíblia diz que ele, irmãos, pegou a própria ferramenta do gigante, da espada. Eu imagino que era uma espada, era grande. E Davi cumpriu o que ele tinha profetizado. Por isso que é importante você profetizar. Não somente derruba o gigante, mas corta a cabeça dele. O gigante não vai mais viver na sua vida. O gigante não vai mais te assombrar, mas você vai contar vitória para a glória do nome do Senhor. A Bíblia diz que Davi subiu em cima daquele gigante, pegou a espada. Eu imagino, irmãos, Davi, ó, decepou a cabeça do gigante, aleluia. Porque hoje à noite que a cabeça do gigante vai ser dissipada, irmãos. Você vai ser, aleluia, vitorioso em nome de Jesus, vitoriosa. Esse mal não vai te assombrar, esse gigante não vai te assolar. Hoje é noite de gigante cair por terra, hoje é noite de vitória. A Bíblia diz que Davi saiu dali honrado e o nome do Senhor glorificado. Eu quero deixar essa palavra para o coração da igreja. Amém. Que Deus abençoe a tua vida e profetize hoje que é noite das muralhas, os gigantes da sua vida cair por terra. Aleluia. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e as palmas do